Olá a todos, eu sou Hélio Silva e nesse vídeo vamos entender o funcionamento do widget carrossel. O widget carrossel ele é um elemento de design popular usado para exibir uma série de imagens ou conteúdo em formato horizontal e também vertical. O objetivo principal é exibir várias informações, como imagens, recursos de produtos, artigos de notícias ou depoimentos em um espaço limitado de tela. Agora a gente vai conhecer alguns recursos que esse widget disponibiliza. Para a gente adicionar é bem simples, eu clico aqui na minha coluna, vamos adicionar um novo widget e vamos pesquisar por carrossel. Seleciono ele e prontinho, ele já está sendo exibido. Aqui nas propriedades vamos encontrar essa opção, que é Active Page, e aqui a gente pode adicionar outras páginas. Por padrão, ele vem com 4 páginas e aqui nessa opção podemos adicionar quantas páginas a gente quiser. Eu vou clicar aqui nessa opção e automaticamente ele vai adicionando aqui. Eu vou adicionar mais outra página. Ele adicionou novamente. Para deletar, eu não consigo deletar através aqui dessa opção. Eu preciso vir aqui na minha árvore de widget, seleciono qual eu quero deletar e eu posso apertar com o botão direito do mouse, deletar aqui através dessa opção, ou também selecionar, deletar com o botão no teclado. Então, a partir do momento que eu aperto, ele deleta essa imagem, né, esse item. Aqui na lateral, nas propriedades do carrossel, a gente vai encontrar aqui a largura e a altura. Por padrão, ela vem definida como infinity, né? Ou seja, ela está ocupando todo o espaço que tem disponível na tela. Então, se eu testar aqui em outro dispositivo, ele vai estar ocupando todo o espaço que tiver disponível. Se eu testar aqui em desktop, podemos ver que ele acompanha todo esse espaçamento. Então aqui ele vem por padrão definido, porém você pode definir aqui uma largura caso você queira. Aqui temos a altura, ele vem padrão por 180 pixels e aí você também pode aumentar através dessa opção, né, clicando aqui, ou definindo também dessa forma, digitando o valor. Posso definir aqui 300 e automaticamente ele define essa altura. Uma observação, é sempre bom a gente deixar o flexível ativado, pois ele vai evitar de acontecer alguns problemas de layout. Caso você queira saber mais sobre essa ferramenta aqui, sobre essas propriedades dessa ferramenta, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card aí em cima, explicando como é que funciona. Então vamos deixar ela ativada aqui e logo podemos definir, digitando aqui a altura pelo teclado. Então pessoal, a navegação do carrossel por padrão, ela vem na horizontal, a gente pode ver aqui, ela vem dessa forma. E aqui nessa opção Axis podemos mudar para vertical. Então quando eu seleciono ela e eu faço essa atualização, a gente vai conseguir fazer a navegação na vertical. Então bem interessante também essas propriedades. Utilizando o carrossel podemos adicionar uma ação quando o slide for deslizado. Podemos, por exemplo, colocar um indicador abaixo do carrossel e sincronizá-lo com o slide atual para fornecer a posição atual desse carrossel. Então vai ser muito simples a gente fazer essa ação. Eu clico aqui no meu carrossel, viemos aqui em Action, clicamos em adicionar ação, vamos pesquisar aqui Show Snack Bar, que é essa opção aqui, vou selecionar, vamos clicar aqui no Set Variable, Combine Text, e aqui vamos digitar, você está no slide, e o segundo texto, eu vou colocar a posição, né, do meu carrossel, que é o estado do widget. Então eu vou selecionar aqui o carrossel, confirmo e confirmo também. Agora a gente vai testar, vai estar aqui nessa opção. Então pessoal, aqui testando a nossa aplicação, podemos ver que a partir do momento que eu passo a imagem, o nosso slide aqui ele vai mudando. Pode ver que ele não acompanha muito bem ao movimento que eu faço, né? Então podemos diminuir esse tempo de animação. Eu posso clicar aqui mesmo na opção da ação, eu vou descer até o final e vamos encontrar essa opção aqui de duração. Podemos definir aqui um valor de 60, né? Ou menos. Vou definir um valor de 60 e vamos atualizar. Então agora ele vai estar acompanhando aqui a velocidade. Agora ficou muito mais rápido, né? E essa velocidade você vai configurando da forma que você acha mais interessante. Então com essa ação simples, a aplicação já fica bem mais interessante e aí a gente pode pensar em como utilizar essa forma, como melhorar, né? Então já ajuda bastante essa opção. Aqui embaixo temos o índice da página inicial e aí você pode exibir um slide específico assim que for carregado. Uma observação bem interessante é que o slide ele começa na posição 0. Então se eu quiser definir aqui o slide 1, eu tenho que colocar o 0 e se eu quiser definir o slide 2, eu coloco 1 e assim por diante. Aqui em cima a gente pode observar, né? Page 1, se eu selecionar essa imagem aqui, então eu preciso definir como 0. Quando eu faço esse carregamento aqui no Flowflow, e a imagem que está sendo exibida aqui é a imagem que está aqui na page 1, porém o index dela original é o 0. Então precisamos atentar a essas observações.
Outra opção bem interessante é essa aqui, ela vem ativada por padrão e ela deixa o carrossel com um loop infinito. Então a gente pode ver e a gente vai passando essas imagens, ele vai repetindo as mesmas imagens. Se eu quiser desativar esse loop, é só eu desativar essa opção e eu vou fazer aqui o pré-carregamento. Então agora quando eu chegar no final das imagens, ele trava. Quando eu volto aqui, ele trava novamente. Então essa opção é para deixar o carrossel em loop infinito. Eu recomendo que ela fique ativada, mas aí também vai da sua aplicação. Aqui embaixo também temos essa outra opção. Quando ela está ativada, ela vai posicionar todos os itens em uma posição central. Então, quando eu ativo ela, podemos ver que ela sai daquele formato Story para o formato Feed. Ele fica um quadradinho mais perfeito. É bem interessante também. Isso aí é questão de teste, aí você vai testando ali na sua aplicação. Então, pessoal, logo abaixo vamos encontrar mais duas opções. A primeira é a fração de visualização, onde você consegue alterar o tamanho do item do centro. E a segunda é o fator de redução, onde você consegue ajustar o tamanho dos outros itens que ficam aqui na parte lateral. Ambos aceitam o valor entre 0 e 1, onde 1 é o tamanho total e 0,5 é a metade do tamanho total. Então aqui, para a gente fazer essas alterações, por exemplo, se eu definir aqui o valor de 1, pode ver que a imagem ela ocupa todo o espaçamento do carrossel. Da mesma forma, se eu definir aqui o valor de 1, a gente não vai conseguir ver porque ele dá um espaçamento. Eu vou diminuir aqui o tamanho do viewport, eu vou colocar aqui 0,5, pode ver que ele dá um espaçamento, não conseguimos ver nem as imagens que ficam na parte lateral. Então, geralmente, costumamos deixar aqui o valor padrão, 0,5, e aqui vocês podem definir aqui um valor de 0,4, 0,5 e vocês podem testar da forma que melhor se encaixa. Se a gente deixar aqui sem nenhum valor, ele vai manter esse padrão de layout. Descendo aqui embaixo, vamos ter aqui a opção Autoplay, onde habilitando essa opção, vamos poder ativar, né, a reprodução automática. Então, se eu clicar aqui nessa opção, eu vou apertar para testar. Vamos esperar fazer o carregamento. Então aqui no nosso teste podemos ver que o nosso carrossel está passando essas imagens de forma automática, sem nenhuma interação com o mouse. Está funcionando perfeitamente. Vamos voltar aqui no nosso projeto. Aqui embaixo vamos ter essas duas opções. Temos a duração e o delay, né? A duração é a quantidade de tempo em milissegundo para fazer a transição para um próximo slide, né? E o outro é o atraso, que é a quantidade de tempo em milissegundos que o item permanece no centro antes de ir para o próximo. Ou seja, posso diminuir esse tempo, né? Então eu posso colocar aqui 400 milissegundos para passar para o próximo. Eu posso definir aqui uma quantidade de tempo, né? Esse item do centro aqui vai estar sendo exibido. Posso colocar aqui um valor de 5 segundos, que é 5.000. E quando eu atualizo, ele vai demorar 5 segundos para mudar para o próximo slide. Ele vai passar 5 segundos e aí vai mudar para o próximo slide de forma mais rápida. Então, de acordo que eu mudo, né, que eu altero esse tempo, a gente vai ter esse funcionamento do carrossel. Então, pessoal, para finalizar, eu vou adicionar aqui um carrossel para a gente testar algumas ações que foram adicionadas recentemente. Então, primeiramente, eu vou clicar aqui, eu vou adicionar um stack para a gente sobrepor alguns ícones. Dentro desse stack, eu vou adicionar uma coluna. E dentro da coluna, vamos adicionar o nosso vídeo de carrossel. Selecionar ele aqui. Vamos pegar a nossa coluna. Vamos deixar centralizado dessa forma. Vamos selecionar o nosso carrossel. Vamos aumentar aqui o tamanho para 300 a altura. Opa, é demais. 300, tá bom. E agora vamos fazer algumas configurações. Aqui no stack, eu vou adicionar aqui um icon. Ele vai ficar aqui na parte superior. Eu vou definir o valor dele aqui de 45. A cor vai ser branca. E vou arrastar ele para cima aqui do meu carrossel. Deixar nessa posição. Vamos mudar. Vou pesquisar aqui o arrow. Vou selecionar aqui essa seta. Vamos duplicar esse ícone. Vou arrastar ele aqui para essa posição. E aqui eu vou definir outra seta aqui para a direita. Então vai funcionar dessa forma. Aqui embaixo na coluna eu vou adicionar 3 botões. Eu vou clicar aqui, vou adicionar uma linha. E dentro dessa linha vamos adicionar os nossos botões. Vou pesquisar aqui, botão. Vamos dar um espaçamento aqui dessa linha de 20. Então, o primeiro botão, ele vai ser, selecionar aqui o primeiro botão, vai ser primeira. E vamos duplicá-lo. Então aqui vai ser última. E esse outro ir para. Vamos dar aqui um espaçamento, né? Vou colocar aqui a opção. Vamos também mudar a cor do ícone para ficar padrão. Vamos colocar aqui também vermelho, né? Vou selecionar ela aqui, mudar aqui para o vermelho. Então vai ficar dessa forma. E agora vamos adicionar as suas ações. Então vou selecionar aqui no primeiro. Temos aqui em Action, ADD Action. Vamos pesquisar por Control Carrossel.
Prontinho, vamos selecionar o carrossel. Eu tenho um aqui. E aqui embaixo vamos ter as ações. Então, a primeira ação aqui é o Previous, que ele vai rolar para o slide anterior. A próxima é o Next, que ele vai navegar, né? Que ele vai rolar para o slide para o próximo. Então, aqui embaixo vamos encontrar algumas ações. A primeira é o Previous, que ele vai rolar para o slide anterior. O Next, ele vai rolar para o próximo slide. First, ele vai navegar para o primeiro slide. O Last, ele vai navegar para o último slide. E o Jump To, ele vai pular, né? Ele vai ir para um slide específico. Então, selecionando aqui esse botão, eu vou clicar aqui em Previous, né? Para ele navegar, para ele rolar para o slide anterior. Então, selecionando aqui o nosso ícone, vamos selecionar essa opção. Ele vai rolar para o slide anterior. Agora é o Next. Vou clicar nele aqui. Add Action. Ctrl Carrossel. Selecionando o carrossel. E vamos definir aqui como Next. Clicamos aqui nesse botão. Foi primeira. É primeira. Selecionando esse botão. Action. Add Action. Ctrl Carrossel. Selecionamos aqui o nosso carrossel. E agora vamos selecionar essa opção aqui, Firsts. Pronto. Vemos aqui no próximo botão, Add Action, Ctrl Carrossel, selecionando o carrossel e selecionamos aqui Last. Para finalizar, ir para Action, Add Action, Ctrl Carrossel, seleciono ele, selecionando o carrossel e Jump To. Aqui embaixo a gente vai ter essa opção, né, onde podemos digitar o index, ou seja, o index, como eu falei para vocês, os slides ele começa com o index 0. Então, se você quiser navegar para o slide 1, você tem que definir aqui o index como 0. Se você quiser navegar para o slide 2, você define o index aqui como 1. E assim sucessivamente. Então, eu vou definir aqui o valor de 0. E quando eu clicar nesse botão, ele vai navegar para o primeiro slide aqui do meu carrossel. Então, pessoal, vamos testar aqui nossa aplicação. Quando eu clico nesse ícone, ele vai navegar para o próximo slide. Às vezes dá esse bugzinho, né? Mas está funcionando perfeitamente. Quando eu clico nesse ícone aqui, ele volta para o slide anterior. Aqui embaixo, ele vai navegar para a primeira imagem do carrossel. Pode ver que ele navega. Essa outra opção, ele vai navegar para a última imagem do carrossel, que é essa. E quando eu clico nessa opção, ele vai navegar para o index 0, né, que é a primeira imagem também do carrossel. Quando eu clico nele, ele vai navegar aqui para a nossa imagem do index 0. Se eu mudar essa opção aqui para o index 2, eu faço pré-carregamento. Agora, quando eu clico, ele vai navegar para a segunda imagem do carrossel. Pode ver, se eu vier para cá, ele vai navegar para a segunda imagem. Então é isso, a nossa aplicação está funcionando perfeitamente. O widget de carrossel ele é um elemento bem interessante e vale a pena você inserir na aplicação. Ele deixa o visual bem agradável e assim, vale a pena explorar e testar aí se funciona nas suas aplicações. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.